Pulso Band News, com Guto Graça. 10h57, hoje Bolsonaro se pronunciou. Diz que deve sua eleição ao PSL, pede transparência ao partido. Pelo que eu li, o presidente Jair Bolsonaro estava tentando jogar um pouco de água nesse incêndio e tal, nessa crise envolvendo ele, o presidente, enfim, os políticos. Ontem, a operação de busca e apreensão na casa do presidente Luciano Bivar, em cima de acusações aí deles terem desviado recursos durante a eleição do ano passado, utilizando laranja, utilizando candidato fantasma. E aí, meu amigo, o clima está em ebulição. E aí o assunto tomou as redes sociais, o Guto Graça acabou sendo também levado para esse assunto, para a nossa coluna Pulso Band News desta quarta-feira. Fala, Guto, bom dia. Bom dia, Rodolfo, Thaís, vamos lá, né? Vamos lá. Mais uma vez, assim, o que a gente fala, o controle da pauta que o presidente consegue ter é impressionante. Ele consegue estar sendo notícia e está sendo alvo da gente conversar sobre rede social com uma grande vantagem sobre todos os outros líderes que a gente já tenha tido. Ele consegue dominar a pauta em diversos momentos, mas vamos lá. Seja para o lado bom ou para o lado ruim, ou seja, seja para receber crítica ou elogio. Para repercussão, de uma forma geral, né? Se manter no palanque, se manter em divulgação, assim, é fato, e parece às vezes que ele age com muito mais maestria do que possa ser lido digamos, pela oposição. Mas vamos lá. O que a gente viu, Rodolfo, nesse caso? A gente fez uma dinâmica que a gente já acostumou a trabalhar aqui, que é separar 1 milhão de perfis abertos de base de apoio e de base de oposição. Espelhar esses dois perfis em quantidade de amigos, etc. E tal. O que a gente nota? A diferença de densidade da tomada sobre o assunto. É um assunto grave, é um assunto que envolve Polícia Federal, que envolve partidos, que envolve quase toda uma bandeira que ajudou a eleger Jair Messias Bolsonaro. Quando você vai para a bolha de oposição, você consegue ter 25%, ou seja, uma em cada 4 mensagens, tratando do assunto, o que é muito alto. Quando você vai para a bolha da situação, do apoio, de quem está fechado com o atual governo, isso cai para 8%. Aí você olha, ok, o fato vai ser pego como fato político, né? Mas ele acaba não tendo um diálogo, é muito diferente, ele vira um fato negativo. Porém, Rodolfo, olha o que a gente traz, que aí é gravíssimo. Apesar, olha, assim, isso me parece que a gente tem que olhar e a sociedade como um todo, os partidos têm que ver, porque isso é muito estranho. Na própria base que está criticando o presidente, na base de oposição, a cada 6 mensagens que está se criticando o presidente, pessoas da oposição, você tem um ataque, 1 em cada 6, isso dá mais ou menos 16%, você tem ataques à política. A política, veja, o cara critica o Bolsonaro pelo entre-sai dos partidos, mas critica o partido. Ele critica o Bolsonaro pela história do laranja, mas ele solta um petardo em cima do STF, ele fala mal da Câmara. Ou seja, até quem está na oposição está com um discurso que acaba ajudando a não chegar em lugar nenhum. E quando você vai, Rodolfo, somente para a bolha Bolsonaro, essa crítica sobe em 20%. O que me parece, sobe para 20%. Mas a crítica que você diz ao partido... Não, as instituições, partido, a política. As instituições, entendi. É mais ou menos assim, a bandeira que elegeu o presidente Bolsonaro era uma bandeira de um choque quase, apesar de ele ter 27 anos de mandato, Rodolfo, sempre visto como um outsider. Era uma crítica à política. Então, isso ficar mantido, essa crítica política dentro da base de apoio, me parece natural, até como instinto de defesa ao assunto que está tomando um tom de oposição. Mas quando você vai para quem está na base da oposição, o cara critica, mas ele critica também a política como um todo, a gente tem que parar e tem que debater o que está se querendo de país, Rodolfo. E quando está na bolha, como você disse, do Bolsonaro, o número de ataques, o volume, ele é muito maior. E isso eu tenho dito. Você pode não gostar do Dias Toffoli, presidente do Supremo? Pode. Né? Ontem eu estava aqui, inclusive,
fazendo críticas, outro dia com relação ao COAF também, então pode. Mas atacar o Supremo Tribunal Federal, a instituição, eu sou contra. Se tá ruim, vai ser pior sem. Se a gente acha que em algum momento tem que mudar, que o debate seja maior, mais acalorado, que o Supremo esteja no debate das pessoas, que eles sofram sim as pressões que tem que sofrer, a mesma coisa vale para o Legislativo. Ah, mas tem que atacar, né? Não, olha, ruim, muda, vota melhor, tira, sabe? Pensa antes, pesquise antes sobre o seu candidato. Agora, sem o Legislativo, é o quê? Dissolver o Legislativo, acabar como foi feito durante a ditadura. Então, o ataque às instituições é um ataque que, para mim, é um ataque muito perigoso. Você pode discordar, criticar, pressionar, fazer o que for. Agora, esse negócio de aproveitar uma notícia XYZ para atacar a instituição, desconstruir uma instituição, para mim é uma temeridade e só pioraria, na minha opinião, só pioraria o panorama que a gente tem hoje no Brasil. Agora, Guto, ontem a operação da Polícia Federal colocou mais lenha na fogueira, pelo que vocês puderam perceber, né? Sim, e foi inevitável, né, Rodolfo? A Polícia Federal sendo atacada, atacando, ela começa a ter, por exemplo, dentro da bolha de oposição, crítica ao Moro. Você senta aí, quando ele está fazendo a coisa certa, e você começa a ter na bolha de situação, Rodolfo, é muito estranho, aí aumenta o tom do ataque à classe política ao partido. Você fala, peraí, vocês estão atacando os próprios partidos nesse sentido? Não faz sentido. Traz de volta, Rodolfo, uma quantidade de assuntos que você acaba vendo assim, traz de volta Queiroz, traz de volta assuntos que não são correlatos, mas eles acabam vindo nesse vórtex, nesse liquidificador de assuntos e que todo mundo querendo expressar uma opinião. E não me parece que a gente está com sensatez, Rodolfo. Me parece todo mundo procurando ainda soluções mágicas de palanque eleitoral, que não existe. Eu acho que a sociedade, quando a gente vê uma coisa que me assustou demais, Rodolfo, tem um sentimento que a gente vem medindo ele há 40 semanas, ou seja, desde que o ano começou, ele nunca saiu do nosso foco e ele esteve sempre presente, que é sentimentos que pedem fechamento do Congresso. Para a gente entender que em 36 horas, quando apareceu essa situação da história do Laranja ou do PSL, o presidente sai do PSL, isso cresceu 3%. É muito alto. Você vê assim, é quase que um desgaste das situações políticas por parte da sociedade. Crescer isso em 36 horas, 3%, porque quando vem uma crise político-partidária, me parece que a sociedade está muito assim, com temperatura na boca do vulcão. Isso é muito estranho, Rodolfo, muito pesado. E aí descamba para isso, né? Acaba descambando para isso. Aí descamba para não ter diálogo, Rodolfo, descamba para manutenção de ponto de vista igual, ou seja, não existe diálogo, existe quase que um debate onde a pessoa quer terminar o debate e ganhar estrelinha, que não é o fato. A gente está deixando de conversar para virar quase que um espetáculo dentro de rede social de defesa de ponto de vista tão somente. Muitas vezes falando na sua própria bolha, né, discutindo, debatendo, exalando ódio ou exalando, enfim, raiva e deixando de debater, de às vezes ouvir o outro lado, de aprofundar em algumas discussões e explorar algumas coisas que podem ser exploradas até para a gente melhorar para frente a própria sociedade, né? E vamos lembrar que discussão envolve sempre mais de uma pessoa, né? Ninguém vai ficar discutindo sozinho, né? Então que se ouça o outro, pelo menos, para ter argumento, né? Que fosse diferente, né, Thaís? Exatamente. Para crescer o debate assim é aquela coisa boa quando você sai de um papo que você fala, pô, mudei de opinião nesse sentido, assim. Ou não mudei, mas respeito, né, Guto? Não mudei, mas respeito os argumentos. Não mudei, mas respeito, é uma opinião. Ou seja, a gente parou quase que vir um concurso da opinião, quase que uma disputa pelo like. Eu não consigo achar normal que a gente leve essa gamificação política de programa de auditório para o nosso convívio de dia a dia de rede social. Eu fujo completamente disso, que não é contraproducente com técnicos, vai ser menos ainda com anônimo nesse sentido. Você tenta conversar, dialogar, mas impor ponto de vista, eu não entendo às vezes um pouco esse tom da rede social, Rodolfo, quase que messiânico de que você tem, compartilhe isso pelo bem do Brasil. Calma, qual é o reflexivo, né? A gente tem que refletir um pouco sobre o que a gente O que é isso que eu estou compartilhando? Que é isso? Exatamente. Pergunte, cheque o link, né? Não seja nem vítima da fake news, não seja divulgador da fake news gratuitamente.
Vamos aguardar, quem sabe as pessoas aos poucos vão entendendo isso cada vez mais, abrindo sua cabeça. Esperança, meu caro Guto Graça. Até quarta-feira que vem, querido. Um abraço para você. Até quarta-feira, beijo para você, Thaís, toda a audiência. Beijo. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.